falamos do primeiro contrato, anyone can spend, quando acontece, validação, coisa toda, tá? Vamos falar de um segundo tipo de contrato. E agora eu quero andar um pouco mais rápido em cima desse contrato. Vocês já entenderam a lógica básica da semântica da coisa. Vamos ver exemplos, tá? O próximo... Terceiro, né? Não, porque para mim é um anyone can spend. O próximo é o no one can spend. Eu consigo escrever um contrato, ou contratos, ou uma família de contratos que são ingastáveis. Que não existe nenhuma condição que fulfill aquele contrato, né? Que cumpre aquele contrato, tá? Um exemplo disso, um exemplo relativamente simples. Exemplo relativamente simples é op return. Por quê? Independente do que eu colocar no unlock script, ele vai botando dados na pilha, mexendo na pilha, não sei o quê. Na hora que ele começar a executar o lock script, que está na saída da transação, op return falha imediatamente. Então não tem o que você coloque naquele unlock script que vai fazer o programa terminar com sucesso. Tá? Repare que esse aqui é um caso bem trivial. Tá? Para que interessa fazer um contrato que falha todas as vezes? Por um motivo muito simples. Porque olha só. Por um motivo muito simples. Tu concorda que eu posso colocar dados aqui? Depois do programa? Eu posso continuar o programa depois. Eu sei que isso vai falhar, mas eu posso botar dados aqui. Eu posso botar, por exemplo, coloca esses dados na pilha. Depois do op return. Vai ser executado? Não. Mas ele vai ficar lá no contrato. Repare que isso aqui está escrito na saída da transação. E aí eu posso usar isso aqui para registrar dados arbitrários agora. É a forma mais primitiva de registrar dados arbitrários. Tá? Uma das regras de... A gente vai diferenciar entre transações que são standard e transações não standard. Tá? As próximas que eu vou mostrar para vocês são as transações standard. São as transações padrão. Que elas seguem certos templates. Tudo que é o standard? Tem uns certos templates. Se tiver naquele template, ok. Se não tiver, é não standard. Tá? Não standard não quer dizer que não é válida. Continua válida, se for válido. Tá? Só que essa diferença é importante por quê? Porque tem uma questão de política. Lembra que a gente falou da mempool? Que é, o que eu faço quando eu vejo uma transação válida, um bloco válido? Eu validei, eu já decidi que é válido. O que eu faço com isso é alvo de um conjunto de políticas, não mais de regra de consenso. Tá? E a política padrão hoje, na rede, é, do ponto de vista das transações, anunciar e repropagar aquelas transações que são standard, que são padrão, e não repropagar aquelas que não são. Tá? Isso dificulta você ficar propagando, transmitindo transações meio estranhas. A gente vai ver que isso não é exatamente um problema. A gente pode fazer, tem vários mecanismos aqui que eu posso fazer muita coisa, tá? Mas dificulta. Tem uma regra de standardness, que é as transações podem ter exatamente uma saída de amount zero, só que ela tem que ter o script, tem que ser um op return, e no data pode ter no máximo 83 bytes de dados aqui. Essa é a regra que estava vigente até recente, tá? Uma regra foi uma regra que foi colocada lá atrás. Não me pergunte de onde saiu esse número 83 e tal, tá? E tem uma baita discussão hoje, recente, na internet, vocês entrarem aí, tem um drama monstruoso, não sei o quê, tá? Em torno exatamente desse número 83 aqui, tá? No Bitcoin Core, na versão 30, que vai sair agora, a função mudou, ele não checa mais esse 83, ele deixa qualquer coisa. Em princípio aqui, tá? Em princípio, quantidade de dados que você quiser, tá?
E aí tem um monte de drama. Tem gente falando que isso vai destruir o Bitcoin, não sei o que, blá blá blá, vai começar a botar lixo na blockchain, não sei o que. É uma baita balela, porque no final das contas esse mecanismo aqui, a gente vai ver por quê, mas esse mecanismo aqui é bem pouco utilizado para botar dados arbitrários hoje na blockchain, porque ele paga mais taxa do que outros mecanismos. Então, se eu tenho outros mecanismos que pagam menos taxa, eu vou usar as coisas que pagam menos taxa, tá? E aí tem um pequeno problema, só que tem uma questão, por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque quando tem o op return no script, eu já sei antecipadamente que essa moeda não pode ser gasta. Ela é unspendable. E é provable. É só ver que não dá para gastar. Tá? Tem uma prova que não dá para gastar. O que isso implica? Isso implica que quando essa transação for confirmada, ela vai para a blockchain, vai ficar lá, junto com as outras no bloco que ela foi minerada, mas que ela não precisa ser incluída no UTXO7, que é um outro banco de dados que os nós mantêm. O que tem nesse UTXO7? Todas as moedas que ainda não foram gastas. Por quê? Porque é essa informação que eu preciso para validar um gasto. Eu preciso, na hora que chega a transação 1 aqui de trás, eu preciso saber se essa moeda que eu estou fazendo referência, se ela existe aí na blockchain e se ela não foi gasta. Como que os nós fazem isso? Quando chega um bloco novo, ela vai validando as transações e vai vendo, tá, eu fui gastando essas moedas, remove essa informação lá desse UTXO7, desse banco de dados. Toda saída nova que não for gasta, inclui nesse banco de dados. E eu vou fazendo essa dança. Isso já estava no white paper também? Não, isso é uma questão de implementação. Isso é uma questão de implementação. Não, o white paper não descreve isso. Tá? Mas os nós implementam isso. Sim. Ele não precisa implementar, mas se ele não implementar, ele precisa escanear a blockchain inteira. Facilita. Ele precisa escanear a blockchain inteira sempre que aparecer uma transação nova para ele validar. Essa transação, então, ela vai ser transmitida, ela vai ser retransmitida, só que ela não vai ser guardada. Não. Ela vai ser repropagada. Se ela for incluída num bloco, ela vai ficar lá na blockchain. Mas ela não vai ser incluída no UTXO7, nesse banco de dados que eu estou colocando aqui. Ela é repropagada. Tá? Qual a vantagem disso? Essa informação aqui hoje tem cerca de 700 GB, né? A blockchain do Bitcoin tem uns 700 GB mais ou menos de dados. Tá? Só que eu não preciso manter a blockchain inteira comigo. É bem comum a gente fazer um nó prunado. Ele não guarda todo o histórico. Ele valida tudo do começo ao fim, mas ele vai jogando fora os blocos mais antigos, para economizar espaço em disco. Mas esse cara aqui é mais complicado de prunar. Eu não consigo, se eu tirar um dado daqui, e eventualmente eu precisar validar uma transação que está fazendo referência a um dado que está ali e eu joguei fora, de propósito, tá? Eu vou precisar escanear a blockchain inteira de novo. Eu vou precisar ir lá e caçar. E é uma lista ligada, eu não tenho um índice disso. Eu preciso escanear realmente a blockchain inteira. Tá? E aí é um processo bem demorado. E essa outra estrutura é o quê? Uma árvore binária? Uma coisa assim para facilitar? É um banco de dados que é feito com... Inclusive é um banco de dados que é feito com level DB, é o DB Manager. O pessoal chama de NoSQL, como é que é o nome disso? Ele guarda pares, é um hashmap gigante. É um NoSQL, mas é um hashmap gigante. Que mapeia UTXO nos script pubkeys, sim, em princípio, tá? Que, na verdade, ele mapeia os TXID com index numa estrutura que tem os scripts e tal. Enfim, aí é bem detalhe de implementação, tá? Mas qual é a questão? Isso aqui hoje tem duas questões. Isso aqui hoje tem mais ou menos uns 11 GB, mais ou menos, que nem é muito se você parar para pensar, tá? Nem é muito, mas já é muito pro teu telefone, por exemplo. Sim, mas... Tirou onda comigo, né? Mas ele tem 1 TB de memória RAM. Porque qual é a questão aqui? Esse banco de dados aqui tem I/O, uma tonelada de I/O. Ler e escrever nele toda hora. Toda hora que aparece uma transação nova, eu preciso ler nesse banco de dados. Toda hora que aparece um bloco novo, eu preciso ler e escrever um monte. Preciso tirar e escrever um monte de dados novos. Então tem muito I/O nesse DB aqui, tem muito I/O. Tá? Então é bem interessante tentar manter isso aqui em cache de memória.
ou alguma coisa que suporte I/O rápido e reliable, né? Tá? Normalmente o que tem... Então, normalmente nesses dispositivos mobile, às vezes você tem até bastante espaço lá para guardar dados, alguns giga de SSD. Mas ele não é necessariamente reliable de você ficar lendo e escrevendo o tempo todo naquilo. Sacou? Ele tem meio que um limite de ciclos, tá? E isso aí é um problema desse banco de dados aqui hoje, tá? Enfim, seguindo aqui. Para fazer um tio aqui de projeto de brasileiro. Tem um projeto de implementação de Full Node que chama Floresta, que é o projeto de um brasileiro, Davidson, que implementa um Full Node que, em vez de manter o UTXO set inteiro, ele usa uma outra técnica que chama U3XO. Tá? Como tem árvore no nome, vocês podem imaginar que tem alguma coisa a ver com construir uma estrutura de dados que é uma árvore. E tem a ver. Tá? Só que é uma árvore que representa esse UTXO set, ao invés de guardar todos os dados. No mesmo sentido que eu coloquei aqui atrás, ó. Eu quero conseguir validar, mas eu não quero mais guardar todos os dados. Mas eu quero ser capaz de validar uma coisa se é válida ou não. Tá? Qual que é a ideia básica do U3XO set? Do U3XO? É eu guardar uma Merkle root que representa aquele UTXO set. É um pouco mais sofisticado que isso, são várias árvores na verdade, mas árvores de Merkle. Que a gente viu, né? Árvores com hash de hash, aquela monstruosa, aquela coisa, tá? E por que isso aqui eu consigo validar? Eu não tenho o UTXO set. Só que se você mandar uma transação para mim, o que eu vou pedir para você? Meu nó vai pedir para você. Me manda a prova de que a moeda que você quer gastar, me manda a prova de que isso aqui está naquele UTXO set. Aí ele vai me mandar uns hashes, que é o caminho que eu preciso percorrer numa certa árvore binária, para falar, beleza, realmente essa coisa estava nessa posição da árvore. Essa UTXO estava nessa posição da árvore. Tá? Então eu inverto o ônus o custo de quem tem que manter a informação. Em vez do nó que está validando manter a informação, quem está tentando gastar a moeda é que tem que manter essa informação. Entendeu? E aí quando você quiser gastar, você me prova que aquela coisa existe. E eu consigo validar. Tá? É experimental ainda a coisa, mas é um projeto bem interessante. Bem interessante. Recomendo que deem uma olhada. Tá? Enfim. Próximo. Vamos ver outros contratos. Vamos ver agora os contratos padrão. Tá? Eu quero começar com os contratos que a gente vai considerar como legacy. Legado. Tá? Alguns deles a gente já até viu aqui. Então vamos tentar passar relativamente rápido. O primeiro deles, que é o mais antigo de todos, é o Pay to Pub Key. Pay to Pub Key. Como que é o contrato? O contrato é assim. Eu boto uma Pub Key na pilha e eu checo uma assinatura. Opt, check, sig. Como que é o unlock? Alguém vem e coloca uma assinatura na pilha. Então, como é que funciona a execução toda do programa? Primeiro, começa no unlock. Coloca a assinatura no topo da pilha. Aí isso não vai falhar. Aí agora começa a execução do contrato. Coloca a pub key no topo da pilha. Perceba que a pub key está no contrato. Quem está pagando está dizendo, eu estou pagando para essa pub key. Quem consegue destravar isso? Quem consegue gastar isso aqui? Quem conseguir mostrar uma assinatura válida para aquela pub key. Enfim, está lá na pilha a assinatura, a pub key, opt, check, sig. Ele vai pegar uma pub key do topo da pilha, uma assinatura do topo da pilha, vai usar a transação para validar. Vocês vão fazer uma coisa parecida no exercício 2, que é mexer numa assinatura válida numa transação desse tipo aqui, para criar uma outra transação válida desse tipo aqui,
com a mesma assinatura. Vocês vão fazer um exploit na assinatura, tá? E aí vocês vão reparar que a mensagem que é validada lá para vocês é a transação, mas é uma versão modificada da transação. Eu não vou explicar aqui os detalhes de como é que é, mas eu deixei, e também não é obrigatório, sei lá, olhar no exercício, responder a pergunta lá, mas tem uma pergunta que é bem interessante, que é, como que eu construí essa mensagem aqui que está sendo validada pela assinatura? Porque lembra que a assinatura entra na validação a PubKey, a assinatura, e a mensagem que foi assinada. A mensagem, no caso, é uma versão desse cara aqui, ó, do TX1. Tá? E aí eu vou deixar para vocês investigarem um pouco mais. Tudo bem? Qual é o problema disso aqui? Qual é o problema disso aqui? Primeiro problema, ou meio que o mais óbvio, é ter um problema de privacidade que eu estou mostrando para a PubKey, de quem está recebendo. Você recebe dinheiro, eu estou pagando e eu estou mostrando para quem eu estou pagando. Tá? Esse é o primeiro problema. Mas tem um segundo problema que é um pouquinho mais difícil de ver aqui, que é, esse contrato é relativamente grande. Tem como a gente fazer uma coisa um pouquinho melhor, tá? Que é, rapidamente, isso aqui aconteceu muito em 2009, 2010, e aí não teve upgrade nenhum, tá? Alguém olhou e falou assim, a gente podia começar a fazer assim, ó, esse contrato aqui. Esse contrato aqui é um pouco mais eficiente, que é o Pay to PubKey Hash. E ele funciona assim. O lock dele é assim. Duplica o que está no topo da pilha, calcula o hash de 160 bits daquilo que está no topo da pilha, coloca no topo da pilha o hash de uma PubKey. Toda hora que eu estou usando esse parêntese triangular aqui é algum dado, né? Vocês estão percebendo, tá? Em vez de ser um comando, um opcode, tá? É para tentar diferenciar. Checa se os dois dados que estão no topo da pilha são iguais. Checa se os dois dados que estão no topo da pilha são iguais. O que tem os dois dados no topo da pilha? No topo da pilha, na cabeça da pilha, tem o hash de alguma coisa que eu calculei no contrato. E embaixo dele tem alguma coisa, um dado que foi colocado pelo unlock script. Estão conseguindo ver? Vocês estão comigo? Alô? Todo mundo ok? Então vamos seguir. Eu estou verificando. O que eu estou verificando aqui nesse momento? Se você sabe qual é a pré-imagem deste hash. Você que está tentando gastar essa coisa. Tudo bem? Repare, ainda não cabeu o contrato, tá? Mas por que eu parei aqui? Porque eu estou testando, antes de checar uma assinatura, eu estou checando se você sabe um segredo. E o que é o segredo aqui nesse caso particular? Uma PubKey, uma chave pública. Tá? Esse tipo de contrato, onde eu verifico se você sabe a pré-imagem de um hash, se você sabe um segredo, tá? Eu vou chamar genericamente de Hash Locked Contract. Um contrato que está travado por um hash. Tá? Esse tipo de técnica aqui a gente vai usar o tempo todo. A gente vai checar a assinatura direto, mas a gente também vai checar se você sabe um segredo direto. Todos os outros contratos aqui envolvem essa ideia. Eu esconder alguma coisa num segredo e para você conseguir gastar, precisa me mostrar o segredo. Aqui o segredo é uma PubKey. Só que a gente vai ver já já que esse segredo pode ser várias outras coisas. Tá? Seguindo. Chequei se você sabe o segredo. Depois disso eu checo a assinatura. Opcheck SIG. Então tem que ter uma assinatura também lá na pilha. Como que é o unlock script disso aqui? O unlock script disso aqui agora eu preciso te mostrar, tá? Uma assinatura que tem que estar no fundo da pilha quando chegar na execução desse cara aqui. E eu vou botar minha PubKey no topo da pilha. Todo mundo bem? Vou executar rapidinho esse contrato
Vou executar rapidinho esse contrato, mas comecem a visualizar isso aqui sendo executado, tá? Nos outros, que eu não vou ficar fazendo isso o tempo todo. Vou começar com a pilha vazia. Primeira coisa que eu vou fazer, vou botar uma assinatura lá no topo da pilha, que é o que está aqui, ó. Segunda coisa que eu vou fazer, vou botar a minha pub key no topo da pilha. Acabei, não falhei. Agora eu vou começar a executar o lock. Vou executar em vermelho. Duplica o topo da pilha. Então eu dupliquei o topo da pilha. Calcula o hash 160 do que está no topo da pilha. Então eu vou tirar a pub key, calcular o hash dela e botar o resultado no topo da pilha. Vou escrever assim, ó, H do pub key. Aí coloca a pub key hash ali. H da pub no topo da pilha, que é isso aqui que está aqui, ó. Verifica se os dois elementos do topo da pilha são iguais. Então, vou consumir os dois elementos do topo da pilha, esse, e vou continuar se eles são iguais. Se eles forem diferentes, eu falho, porque é verify. Certo? Então, consumir, vou supor que bateu. Consumir aqueles dois caras do topo da pilha. Check a assinatura. Check a assinatura, pega uma pub key no topo da pilha, uma assinatura embaixo dela, e usa a transação como mensagem e verifica essa coisa. Tá? Então, no final aqui, se for válido, vai sobrar verdadeiro, vai sobrar 1 no topo da pilha, e aí eu validei. Todo mundo entendeu a execução disso aqui? Repare que é um pouco mais sofisticado. Pergunta. Vai falhar. Tem que estar na ordem certa. Todo mundo ok? Todo mundo ok com isso? Pergunta, filho. É só no passo final. Antes não tinha esse verdadeiro aí. Você tirou os dados todos e sobrou nada, vamos dizer. Por definição, esse nada é verdade? Não. Não é que não sobrou nada, é que eu consumi os dados do topo da pilha. Para o check seguir consumiu 2 dados na pilha. A execução de cada um desses opcodes é atômica. Então, atômica no seguinte sentido. Você viu ele que tinha 2 dados no topo da pilha. Aí vai executar um operador que consome 2 dados e produz um dado novo na pilha. Essa operação é atômica. Eu vou tirar um, tirar o outro, fazer alguma conta e colocar um terceiro na pilha. Aí eu terminei aquele opcode, aquele comando. Aquela instrução. Entendeu? Então a pilha vazia é vazia mesmo. Pilha vazia pode estar vazia, ué. Qual é o problema? A pilha vazia é um estado ok para a pilha. Não. A pilha vazia é uma pilha vazia. Você viu que a pilha começa vazia no começo da execução. Então. Um contrato vazio? O contrato vai ser, diz o lock script é vazio? Uai, é anyone can spend, porque aí no unlock eu boto verdadeiro, coloco, aí vou botar verdadeiro no topo da pilha e eu gasto, validou. O programa pode estar vazio, tá? Aí ele vai falhar, porque a pilha vai terminar a execução do programa vazia. Aí ele não vai validar. Mas isso que você me descreveu, o lock script está vazio. Ele não checa nada. Isso aí é um anyone can spend. Eu boto um no topo da pilha e gasto. Na hora que eu estou gastando, eu boto um no topo da pilha e vou para frente. Eu controlo o unlock script. Seguindo. Tá? Seguindo. Esses dois aqui, repare que isso aqui é standard, só estou usando o que já estava lá no script, tá? O próximo contrato é um contrato padrão, mas ele foi fruto de upgrade de um soft fork. Tá? Então preste bem atenção como é que ele funciona, porque ele é usado até hoje. Ele é o Pay to Script Hash. A ideia foi, se eu posso esconder uma pub key, por que eu não posso esconder o script, o próprio programa que eu tenho que executar atrás de um hash? O ganho disso é esconder o programa. Eu vou mostrar aqui agora para você. O ganho de esconder o programa tem 2 ganhos. Primeiro, porque pode ser um programa grande. E aí quem está pagando não precisa pagar a taxa por isso. Só paga quem está... Essa pergunta é um pouco melhor. Deixa eu voltar um pouquinho aqui.
paga a taxa de cada uma dessas duas transações aqui, ó? Imagina, Pedro, que eu tô te pagando, tá? Fazendo um pagamento para você por um motivo qualquer. Eu tô te pagando. Eu fiz essa transação aqui para te pagar, e aí eu criei uma saída. Quem paga a taxa dessa aqui, eu ou você? Eu, não é? Eu que escrevi a transação e propaguei, não foi? Eu que tenho que pagar a taxa. Concorda? Tu concorda comigo? Mas aí a pergunta é, quem que determina esse contrato que está aqui? Não. Não sou eu. Porque olha só aqui, olha esse contrato aqui, que é o mais simples deles aqui, ó. O Pay to Pub Key. Esse primeiro. E eu preciso da sua Pub Key. Se você não me fornecer a sua Pub Key, como é que eu vou saber a sua Pub Key? Se eu botar uma Pub Key que você não sabe a chave privada, você não consegue gastar depois. Então você vai olhar e falar, aquele pagamento não é para mim. Então você tem que me dizer esse contrato aqui. Não sou eu que escolho o contrato. Eu faço a transação, mas não sou eu que escolho o contrato. Então o cinza que está aqui, ó, essa informação que eu vou ter que colocar aqui, eu não controlo. Se eu estou pagando para você, você tem que me dizer que contrato é esse. Ou pelo menos, qual é o tipo de contrato e me dá os dados. Me dá, naquele exemplo, a Pub Key. Mas eu aceito se você me... Outra alternativa é me dá o contrato inteiro. Entendeu? E aí, o primeiro problema é, se você me dá um contrato gigante, quem vai pagar a taxa disso? Eu. Por um contrato que você quer que seja grande, não eu. Eu só quero te pagar e ir embora. Entendeu? Então, eu tenho um mecanismo de esconder o contrato, por exemplo, atrás de um hash, vai me permitir aqui colocar só um hash, bem menos dados, e eu deixo para você pagar a taxa quando você tiver que mostrar o hash aqui, o programa aqui. Mas aí, por que você está usando um hash, não, por exemplo, outros zipagem? Zipagem? Tipo assim, alguma coisa de compressão. Outros algoritmos. Porque aí tem uma outra que... Por que eu uso... Por que eu escondo isso atrás de um hash e não de um zip, por exemplo? Um algoritmo de compressão de dados normal. Primeiro porque isso aqui praticamente não comprime. Aqueles opcodes ali, eu não escrevo o texto op, equal, opt, eu escrevo bytes. Cada um daquele é um byte, já bem determinados, tá? Então, assim, a compressibilidade desse negócio é baixíssima. Na prática não vai funcionar. Mas tem um outro aspecto que usar um hash me dá, que usar outras coisas não me dão, que é o seguinte. Se eu esconder atrás, imagina que eu falo para você, me dá o contrato, e você me dá só o hash do contrato, eu que estou te pagando, eu nem estou vendo que contrato é esse. E aí você melhora a sua privacidade, porque eu estou te pagando e eu nem sei o que eu estou botando ali. Eu só estou falando o que você me mandou fazer. Você não precisa nem me mostrar o contrato. Você só mostra o contrato na hora que você for provar que você é o dono daquilo para gastar. Mas só naquele momento. E não antes. Entendeu? Essa é uma segunda vantagem de privacidade. Claro que isso coloca um burden a mais em você, né? Isso gera custo para você agora que está recebendo. Por quê? Porque se você esconder o contrato atrás do hash, você precisa manter aquele contrato com você. Se você perder o contrato, é a mesma, você não consegue mais gastar, porque você não vai ter o segredo mais para mostrar na hora de validar. Entendeu? A gente vai ver aqui agora. A tua wallet precisa guardar mais dados. E o teu backup é mais complexo. Sim. Mas tudo não tem almoço grátis, né? Vamos lá. Como é que é o Pay to Script Hash? Tá? Quem quiser ver nos documentos depois, a spec dele está no documento chamado BIP 16 e foi implementado em 2012. É bem antigo, mas bastante usado hoje, tá? Bastante usado hoje, ele é bem útil. Ele é assim. O lock script é assim. Pega o que está no topo da pilha, calcula o hash 160 dele, coloca um script no topo da pilha, mas olha o detalhe. Você está vendo que eu estou botando o script entre esse parêntese triangular, né? Como é que é o nome desse parêntese aí? Maior ou igual, sei lá.
Parênteses, para mim é um parênteses, tá? O parênteses de HTML. Sim, que seja. Isso aqui eu estou usando essa notação para dizer que isso aqui não vai ser interpretado como um programa, vai ser interpretado como dados. Toda hora que você olhar, que eu escrever isso aqui, quer dizer, é dados que estão entrando lá na pilha, numa posição na pilha. Tá? Mas eu estou escrevendo que isso aqui é um script, por quê? Porque em algum momento vai ser parseado, mas vai ser interpretado o que está aqui dentro, num segundo momento. Mas em princípio, são bytes que estão lá, tá? Não, você vai ver que não pode ser um programa em qualquer linguagem, tem que ser um programa na própria linguagem que está aqui. Calma, vamos lá, você vai ver a semântica aqui. Eu vou botar o hash do script aqui. Não é o script, vou botar o hash no script aqui, tá? E aí eu vou fazer op equal. Repare que eu nem checo a assinatura, nem checo mais nada, eu só checo se você sabe o segredo ou não. Como é que é o unlock? O unlock, eu vou colocar dados, blá blá blá, que forem necessários para validar um script, porque esse script agora, vocês vão ver que é arbitrário, né? Então, eu não sei, em princípio, o que você vai precisar colocar de dados ali, tá? Por exemplo, aqui eu precisei colocar uma assinatura e uma pubkey de dados. Aqui eu precisei colocar uma assinatura como dados, tá? Aqui eu não sei, em princípio, porque eu não sei qual script vai entrar aqui. Eu vou mostrar um exemplo específico de multisig para vocês verem como é que é multisig, tá? Mas, em princípio, eu não sei o que vai entrar aqui. Mas eu vou botando os dados para entrar na pilha. E a última coisa que eu vou botar na pilha é o script. O script que eu quero que seja de fato executado. Tudo bem? O que os nós legacy, os nós antes do upgrade, o que eles vão fazer? Eles vão colocar os dados na pilha. Dado 0 na pilha, dado 1 na pilha, assim por diante, o que tiver aqui. E eles vão botar o script na pilha. Só que para eles isso não é um script, para eles são bytes. É uma string de bytes como outra qualquer. Um programa de computador é uma string de bytes como outra qualquer, só que tem um interpretador que sabe que aquilo é um programa e interpreta aquilo, né? Aqui nesse caso ele não sabe que é um programa. Aí eu vou fazer hash do que está no topo da pilha. Então eu vou calcular o hash desse script. Vou colocar um hash. Vou colocar o hash do script que está no contrato no topo da pilha. Vou consumir dois dados do topo da pilha e vou checar se eles são iguais. Então vou consumir aqui, bababá, vou consumir aqui, beleza. Se for um null legacy antes do upgrade, ele vai parar aqui. Se tiver dados aqui, se tiver dados aqui na pilha e o topo da pilha não for falso, isso aqui vai validar. É só você cuidar para não ficar falso ali no topo da pilha pro nó antigo. E aí ele validou. Repara que ele não checou a assinatura, não checou mais nada. Ele só checou, você sabe do segredo ou não? É um hash locked contract também. Os nós novos, os nós que fizeram o upgrade dessa especificação, o que eles vão fazer? Eles vão fazer exatamente o que acabou de acontecer, só que na hora que ele vê lá o interpretador, esse padrão específico aqui, de bytes, op hash 160, um hash de 20 bytes, op equal, quando ele vê esse padrão, se aqui não falhou a execução do script até agora, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse script aqui, ó, que ele sabe que está aqui, vai parsear ele, vai interpretar os opcodes, blá blá blá, vai interpretar esses opcodes e vai executar com o estado da pilha que sobrou aqui. Então ele continua fazendo mais coisas, que eventualmente pode invalidar a transação. Por que isso é um soft fork? Por que isso é um soft fork? Os nós antigos estão vendo uma coisa válida. Os nós novos estão vendo uma coisa que era válida, mas que agora pode ter se tornado inválida. Ele checa mais coisas. Ele está com uma regra mais restritiva. Isso é o soft fork. Professor, e se por acaso eu quiser agora fazer uma moeda que o script dela é só para um hash mesmo, não é um hash de script. Eu só quero verificar o hash do dado, qualquer que você vai passar por ele. Ele vai sempre tentar
Nesse caso aqui, sim, mas você pode usar outro hash aqui, porque tem SHA-256, tem hash 256. Esse padrão é exatamente o que está aqui. É esse exato padrão que está aqui. Se você quiser só checar um hash, se você sabe um segredo, sem disparar essa regra, você usa outro hash, que tem lá no script. Se for esse padrão, isso vai acontecer. E a esmagadora maioria dos nós hoje vai executar isso aqui. Eles estão upgraded. Todo mundo ok? Vamos ver um exemplo de script que eu posso esconder ali, tá? E aí você vai ver uma vantagem, além de eu esconder o script, que é isso aqui, ó, tem 20 bytes de dados, aqui tem 1 byte e aqui tem 1 byte. Então esse script todo aqui tem 22 bytes. 22 bytes. É o que você vai pagar de taxa lá, o equivalente a 22 bytes. E eu vou mostrar um script para vocês que tem 32 mais 32 mais 32, já dá 90 e tantos bytes, mais 2 assinaturas. Cada assinatura tem cerca de 70 bytes, que dá mais 280 bytes, já dá 300 e cacetada bytes aí, e mais uns outros bytes. Então já o script vai dizer que eu vou mostrar agora para vocês, que não é um script complicado, o script já tem 300 e cacetada bytes. Então, quem vai pagar o custo desses 300 bytes? Não é mais quem está pagando, é quem está querendo gastar. Repara que eu estou jogando uma coisa para o outro lado, tá? Oi? Isso, não. Deixa eu dar um exemplo de script que eu poderia botar aqui. Ó. Eu posso botar qualquer coisa, tá? Mas deixa eu dar um exemplo bem concreto. Um exemplo bem concreto. O exemplo que eu vou usar é uma multisig 2 de 3. O que é uma multisig? É eu requerer mais de uma assinatura para autorizar um gasto. Então, por exemplo, e o que significa 2 de 3? Significa que eu preciso de 2 assinaturas válidas para um conjunto de 3 pub keys, para um universo de 3 pub keys. Tá? Então eu tenho a pub key 1, que pode ser da pessoa 1, tem uma pub key 2, pode ser da pessoa 2, tem uma pub key 3, que pode ser da pessoa 3. Ou que pode ser a mesma pessoa, pode ser eu, a pub key que eu guardo a chave privada no meu telefone, uma outra pub key que a chave privada está no meu computador, em casa, e a pub key 3, uma chave privada que está escrita num papel, num cofre, num banco. Por exemplo. Tipo um two-factor authentication que eu estou fazendo para mim mesmo, para dificultar alguém me roubar coisas. Tudo bem? Tudo que vocês verem aqui, pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3, não precisa ser necessariamente pessoas de fato diferentes. Pode ser você em situações diferentes, como eu acabei de descrever. O dispositivo tal, o outro dispositivo tal e o outro dispositivo que eu guardo não sei aonde, mais seguro. Então, se alguém quiser roubar meus fundos, ele tem que roubar 2 desses fatores aqui agora, não só um. Não basta roubar meu telefone na rua. Não basta invadir minha casa e pegar minha hard wallet ou levar meu computador. Ele precisa fazer isso e fazer mais alguma outra coisa. Entendeu? Então, vamos lá. Exemplo de tipo de coisa. O que significa o 2 de 3? Significa que eu posso gastar com uma assinatura da chave 1 e da chave 2, que eu vou chamar de S12. Eu posso gastar com a assinatura do S1 mais a assinatura do S3, vou chamar assim, mais S2. São 2 assinaturas, tá? Separadas. Ou esse outro conjuntinho aqui, ó, assinatura da chave 2 mais a assinatura da chave 3. Eu tenho 3 possibilidades de gasto aqui no caso. E tem que ser exatamente 2. Se eu mostrar 3, vai falhar. Como eu vou mostrar, enfim, mas se eu consigo 3, eu consigo 2. Se eu sei fazer 3, eu sei fazer 2. Todo mundo entendeu o que é essa multisig aqui? Extremamente usado também para a gente fazer tanto isso que eu descrevi agora, que é uma coisa mais óbvia, que é tentar fazer um esquema de proteção de fundos, eu mesmo me protegendo, quanto eu fazer coisas do tipo assim, vamos fazer sei lá, isso aqui é o caixa de uma empresa. Ou um mediador que vai mediar um empréstimo. Esse tipo de coisa, entendeu? Tem que ter quase como se fosse uma conta compartilhada com mais pessoas. Isso faz bastante sentido em várias situações, tá? Quanto para a gente criar outros protocolos, por exemplo, quando a gente fala em Lightning e outros protocolos,
Em princípio, a gente está falando de compartilhamento da UTXO. A UTXO vai ter mais de um dono. Como é que a UTXO tem mais de um dono? Exigindo que mais de uma assinatura para gastar aquela mesma UTXO. É o mecanismo básico para a gente criar outros protocolos. Tá? Então, vai lá. Como que é o script que eu botaria aqui, ó? Aqui, ó. Tá? No azulzinho. Esse script vai ser assim. Ele vai ser assim. Cadê o meu exemplo? O script vai ser assim. Coloca 0 no topo da pilha, que vai ficar embaixo no final, né? Coloca 0. Coloca a assinatura 1 no topo da pilha. Coloca a segunda assinatura no topo da pilha. Coloca 2. Esse 2 é do quórum das assinaturas. Se fosse 3, aqui ia aparecer 3. Bota as 3 assinaturas e bota 3. E assim por diante. Agora vai vir as pub keys. O 0 é um bug. Vamos lá, já comento depois. Mas vai ter que ter esse cara aí. Tá? Vamos lá, segue o baile aqui. Agora vem as pub keys. Vou botar a pub key 1, a pub key 2, a pub key 3. Aqui eu tenho que mostrar todas as pub keys, não tem jeito. Tá? Não nesse tipo de contrato eu tenho que mostrar todas as pub keys. Se forem 100 pub keys, eu tenho que botar lá 100 pub keys. Mesmo que elas não estejam participando das assinaturas. Tem que ir lá e mostrar elas. O que é um problema quando essa multisig envolve muita pub key. Tem coisas mais espertas que a gente pode fazer hoje. Tá? Mas a gente chega lá. Então vocês vão vendo problemas e vão vendo a motivação dos upgrades que foram aparecendo. Né? Tá? Aí eu boto aqui 3, que é o total de chaves. É esse 2 de 3 está aqui. É o que eu vou dizer. E aí eu boto o operador que é o opcheck multisig. Qual que é a semântica do check multisig? Lê a pilha, tá? Isso aqui está no topo da pilha, isso aqui está no fundo da pilha. A primeira coisa que entra e as coisas vão entrando em cima, né? Tá? Então, beleza. O que o check multisig faz? Ele pega o que está no topo da pilha e analisa isso aqui. Ah, é 3. Então eu preciso pegar 3 pub keys da pilha. Então ele vai pegar essa e essa. E ele sabe que aquilo são as pub keys. Aí a próxima coisa que ele vai pegar é um número que diz para ele quantas assinaturas eu tenho que checar. Aqui é 2. Aí ele pega assinatura. Em princípio, esse cara já tem toda a informação que ele precisa. E aí a ideia é que ele valida aquelas 2 assinaturas contra aquelas 3 pub keys. Tá? Aí vai validando, vai testando. Não é muito difícil de implementar isso. Professor, e aquele 0? Que foi a pergunta que você me fez. Para que serve aquele 0? Aquele 0 foi um bug do Satoshi. Na hora que o Satoshi implementou esse cara aqui, ó, esse cara aqui, ele fez... Tinha um loop lá dentro e ele errou por 1 aquele loop. Se você já escrever no for em C, é em C++, se você escrever um for em C e aí sem querer você bota um menor igual, ou, quando você queria dizer menor, e aí a coisa roda uma vez a mais, foi exatamente o que aconteceu aqui. Ele errou por 1, o check multisig consome um dado a mais da pilha do que deveria, então a gente se viu obrigado a botar um dado a mais na pilha só para não falhar a execução daquele opcode. Esse 0 não serve para nada, é só por causa do bug. É muito consolador saber que o Satoshi também cometido. Todo mundo erra, tá? Todo mundo erra. Esse caso também é interessante para a questão dos, mesmo que seja soft fork, você tem a questão que o outro ele olharia e aceitaria independente do contrato, mas esse 0 ele vai negar. Mas esse 0 aqui ele não vai servir para nada, ele vai ser consumido, mas não vai ser usado na conta. Então posso botar 1, 2, 3, posso botar qualquer número. Não. Se eu não ler o script, isso aqui, eu parciei o script. Mas, na hora que tá aqui, ó, aqui, eu não vou parciar isso. Eu vou ver isso aqui, ó, tudo como um blocão de bytes. E eu não vou interpretar, o primeiro byte é um 0, o segundo byte tem a ver com uma assinatura, o terceiro byte tem a ver com a assinatura. Eu não vou fazer isso aqui, ó, nesse momento aqui. Eu só vou fazer isso depois que validou aquela primeira passada. E eu chequei, caiu na regra especial. Então vamos lá ver. Então essa última coisa é um script.
O que eu estou mostrando para você é que script, um exemplo de script que pode estar ali. Entendeu? Um exemplo de script que pode estar ali. Tá? Esse aqui é um exemplo de script. Esse script aqui é meio boboca, tá? Que eu estou mostrando para vocês. E ele é meio boboca por quê? Porque as assinaturas já estão aqui. O que quer dizer? Quer dizer que na hora que eu fiz o lock, na hora que eu travei os fundos, eu preciso calcular o hash, o script primeiro, para poder calcular o hash e colocar no contrato. Aqueles que eu mostrei para vocês, boboca, por quê? Porque o script já está pré-assinado. Então ele é um 2 de 3 fake. Assim, é só para eu mostrar alguma coisa grande para vocês. Tá? Como é que seria mais interessante aqui no caso? Seria eu colocar lá no script, tá? Esse pedaço aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Seria eu colocar no script esse pedaço aqui, sem as assinaturas, e coletar as assinaturas aqui, ó, com o data que eu tenho que colocar, que eu posso botar antes, e preenchendo a pilha antes. Isso seria um pouco mais esperto, e é assim que de fato é feito. Tudo bem? Porque aí permite eu colocar assinaturas diferentes ali. Tá? Agora, por que eu quis mostrar isso também? Porque em vários momentos vai fazer sentido a gente colocar coisas pré-assinadas. Travar coisas pré-assinadas. Falar assim, ó, tá aqui tipo um cheque pré-datado, assim, pré-assinado. Tá aqui o cheque, toma. Já tá assinado. Mas não gasta agora, segura aí. Guarda isso aí para depois. Faz bastante sentido querer fazer isso. Tudo bem? Vai ficar um pouco mais claro à medida que a gente for falando de outros protocolos. Todo mundo ok com isso? Todo mundo ok com isso? Próximo. Esses são os 3 contratos padrão que existiam até 2012. Tá? Repare que esse cara aqui, ó, resolve um problema. Esse cara aqui, o Pay to Script Hash, resolve um problema de você propagar transações não standard. Por quê? Porque esse cara é standard e ele esconde os scripts. Então eu posso escrever um script completamente doido, do jeito que eu quiser, gigante, do jeito que eu quiser, que não propagaria, não seria standard, que seriam a princípio só esses 2 aqui até aquele momento, tá? Mas eu escondo ele atrás de uma transação que é padrão e ela vai propagar normal na rede. Todo mundo bem? Por isso que esse negócio de standard ou não standard, sempre tem um mecanismo de embutir alguma coisa não padrão dentro de uma transação padrão e propagar na rede e confirmar. Que é o Pay to Script Hash. Todo mundo bem? Tá. Os próximos 2 que a gente vai falar, eles vieram num upgrade que chama Segwit. Tá? Segwit. Que a spec deles são BIP 141, 43 e 44. Aí você lê lá a especificação. Tá? Antes de eu mostrar, o que é o importante entender do Segwit? O Segwit está fazendo um upgrade nesse tipo de transação, nesse tipo de contrato, e ele está fazendo um upgrade nesse tipo de contrato. Tá? Ele está tentando resolver 2 problemas. Na verdade, vários problemas, tá? Mas assim, 2 problemas principais no meu entender. O primeiro deles é o que vocês vão lidar lá no Assignment 2. Que é, eu consigo ter uma transação e eu consigo mexer nas assinaturas da transação, mesmo que eu não saiba a chave privada, eu consigo mexer na assinatura da transação, criar uma outra transação válida, mas que tem um ID diferente. E isso aí é um problema. Por que isso é um problema? Porque na hora que a gente está fazendo esse esquema de transações pré-assinadas que eu acabei de comentar, para fazer outros protocolos, em boa medida o que a gente vai monitorar é, eu tenho o TXID de uma transação já. E aí eu vou ficar monitorando se a minha outra parte, a minha contraparte no protocolo, se ele não está usando essa TXID, se ele não propagou isso. Eu preciso dessa informação e ficar monitorando isso, se aquele ID, aquela transação com aquele ID, se ela aparece na blockchain ou não. Porque na hora que ela aparece, em geral, esses protocolos envolvem eu ter que fazer alguma coisa, eu tenho um prazo para fazer alguma coisa. A maioria desses protocolos envolve um prazo para fazer alguma coisa. Tá? E aí, se a pessoa
me dá uma transação e ela consegue criar uma outra válida com um ID diferente, ela consegue me enganar, porque ela me dá a transação, eu fico monitorando aquele ID. Ela vai lá criar outra válida e que faz a mesma coisa com os mesmos contratos e propaga, só que eu não consigo saber. Porque eu não sei aquele outro ID que de fato vai para a blockchain. Tá? E aí eu fico cego nesses protocolos. Isso é um big problema. Tá? A gente vai ver um pouco mais para frente. Isso é um big problema. Tá? Esse é o primeiro problema que o Segwit veio para resolver. Tá? Onde que nasce esse problema? Esse problema a gente chama de maleabilidade. Maleabilidade, eu consigo malear, né? Mexer na transação e ela continuar válida. Tá? Onde que nasce o problema? O problema nasce aqui, ó, no fato de ter assinatura na transação. E essa assinatura está entrando no cálculo do ID da transação. Repare que ó, aqui está entrando uma assinatura, aqui está entrando uma assinatura, aqui no script hash entra a assinatura, perdão, aqui no data em geral entra assinaturas, e aí vocês vão calcular a assinatura, vocês vão ver que ela tem um nonce que é aleatório. Tanto o Schnorr quanto a SDSA. Vocês vão trabalhar com a SDSA, que é o que se fazia até recentemente. E ela tem uma componente aleatória. E se é componente aleatória, quer dizer que eu consigo tirar uma outra assinatura válida que é imprevisível. A outra parte não consegue saber de antemão. Não só isso, vocês vão ver lá que eu consigo mexer na assinatura até sem saber a chave privada. Se calcular outra assinatura a partir de uma primeira. Tá? Vocês vão fazer isso. Isso é uma outra forma de maleabilidade. O Segwit veio principalmente para resolver esse problema. E como é que você resolve esse problema? Tem que tirar as assinaturas daqui. As assinaturas não podem entrar mais no cálculo do ID da transação. Essa é a ideia básica. Preciso tirar as assinaturas daqui e jogar para outro lugar. Colocar em outro lugar. Essa é a ideia básica do Segwit. Vai ter um campo adicional nas transações, que a gente vai chamar de witness. O witness, na linguagem de criptografia, quer dizer assinatura. É quase um sinônimo. Tá? Quase um sinônimo. Eu vou chamar de witness e eu vou jogar essas assinaturas para lá. Tudo bem? Tá. Só que, a gente vai ver, eu não quero permitir muita alteração na coisa. De novo, eu quero fazer alguma coisa para resolver um problema, mas a gente abre um monte de buraco fazendo esse tipo de alteração. Eu já vou mostrar como é que é o Segwit, tá? Então, o que se pensou? Vamos fazer esse mecanismo novo, mas ele só vai funcionar para esse contrato e esse contrato especificamente. Ponto final. E aí a ideia é que eu tenho um contrato que é para pagamentos, vamos chamar assim, de simples, que é o Pay to Public Hash, é meio que de uma pessoa para outra. E eu tenho um contrato genérico, que eu posso esconder um script, que vai ser o Pay to Script Hash, que é um contrato mais flexível. Tudo bem? Dito isso, como que é o Segwit? Vamos lá. E acompanha comigo aqui, pensa comigo aqui, tá? Porque o Segwit é um bicho meio complicado. Como que é a transação de Bitcoin, a transação legacy? Tá? Porque eu não posso quebrar os nós antigos, eu quero fazer um soft fork, lembra disso. Os nós antigos vão receber as transações do jeito que eles já sabiam antes. Tá? Eu não posso adicionar campos necessariamente. Eu tenho que tomar um cuidado. Então vamos lá. Como é que é a transação? Eu tenho um campo de versão que tem exatamente 4 bytes. Eu tenho um contador, eu vou chamar assim de count. Aí depois desses 4 bytes vem um byte ou alguns bytes, que é um número dizendo quantas entradas tem nessa transação. Aí vem a lista de entradas, tá? Cada uma das entradas tem um TXID, um index, o script, que é onde normalmente aparecem assinaturas, tem um sequence. Aí vai repetir, esse padrão vai repetindo para, sei lá, se são 3 entradas, vai ter TXID, index, script, sig, sequence. TXID, index, script, sig, vai repetindo, uma para cada entrada. Depois disso vem um contador de quantas saídas tem. Aí são alguns bytes ali.
É porque é um número variável de bytes, eu não quero entrar nesse detalhe, mas enfim, tem alguns bytes ali para dizer quantas saídas tem. Cada saída tem um amount, que tem 64 bits, e tem um script. Aí repete. Amount, script, quantas forem necessárias, quantas saídas tiverem. E por fim tem o lock time, que se eu não me engano são 32 bits. Posso estar enganado, mas acho que é 32 bits mesmo, tá? É isso aí a transação. Aí o que o Segwit fez? A primeira modificação que vai acontecer é, a gente vai botar alguns campos a mais aqui. A gente vai botar coisas aqui, tá? Entre o campo de versão e o contador, eu vou botar 2 bytes. O primeiro deles a gente vai chamar de marker, um marcador. Esse azul está visível aí para vocês? Tá. Um marcador que é sempre 0, o byte 0. E eu vou botar uma flag que é sempre 1. É 1 byte. É fixo. Tá? O marcador, ele serve para indicar que essa transação é uma transação Segwit. Tá? O flag é um número de versão, que é para, na hora que a gente quiser fazer um upgrade, botar outros campos, a gente muda a flag e aí a gente consegue fazer começa a ter um pouco mais de flexibilidade. Tá? Os nós antigos, eles veem esse 0 aqui, ó, vem o número de versão, depois vem esse 0. Os nós antigos, a primeira coisa que eles veem é esse 0. Todo mundo vai ver esse 0. 0 para eles é o contador de entradas. Ou seja, para eles é como se essa transação tivesse 0 entradas. Só que 0 entradas quer dizer que eu não tenho dinheiro para gastar, né? E isso daí é uma transação inválida. Sempre foi. Pergunta. Ainda não mostrei todos os campos. Pergunta. Como é que isso aqui pode ser um soft fork? Claramente eu estou quebrando os nós antigos, tá? Agora fazendo isso aqui. O que eu estou perguntando para vocês agora é difícil. Demorou alguns meses até alguém bolar uma solução. Vamos ver se vai. É uma solução ingênua. Chuta aí alguma coisa. Lembra que eu não posso mudar a regra dos nós antigos. Eu só posso mudar a regra dos nós novos. Quê? Não, vou botar isso aí mesmo, do jeito que eu estou mostrando para você. Vai entrar ali um byte 0 ali no meio, depois do version. Vou frasear de uma forma que talvez fique mais fácil a solução. Se o nó antigo vê isso aí, ele vai interpretar esse 0 como sendo 0 entradas. E ele vai considerar isso inválido. Como que eu resolvo? Eu não posso mudar a interpretação do nó antigo, só posso mudar a interpretação do nó novo. Vou repetir. Se o nó antigo vê esse 0, ele vai interpretar essa parada como 0 entradas e vai ser inválido. Fala alto para todo mundo. É só eu não mostrar isso para o nó antigo. Essa sacada demorou alguns meses para se perceber. É meio óbvio que eu estou induzindo você a pensar nisso, né? Como que eu faço para não mostrar esse 0 para ele? Eu falei para vocês que eram BIP 141, 43 e 44. São 3 documentos. Um deles, que é o 141, está explicando isso aqui. Os campos novos. Um dos outros documentos vai explicar as mudanças na camada de rede. Quais as mensagens eu mando entre os nós. A gente não comentou sobre isso, mas eu tenho um nó aqui e eu tenho outro nó aqui. Quando os nós se conectam, eles vão abrir um socket TCP, aí tem outros protocolos, mas em princípio é TCP. Eu abro o socket aqui com outro nó. Aí eu mando um pacotinho de dados, uma mensagem, que é a mensagem que a gente chama de versão. E nessa versão tem campos que identificam o que eu sei fazer na rede. Tem lá umas flags que em princípio não serviam para nada, não eram usadas para nada. Aí o que se pensou? Vamos adicionar uma flag nesse campo aí que diz que aquele nó é um nó Segwit. Então tem um bit lá que o nó que está abrindo a conexão fala, eu sou Segwit. Aí ele bota um bit lá.
bit 1. O nó que está sendo conectado, ele responde com um ACK. E aí depois ele manda um pacotinho, uma mensagem de versão. Também respondendo, dizendo o que ele sabe fazer. E ele pode botar o bit, eu sei Segwit ou eu não sei Segwit. E aí esse cara aqui responde com um ACK. E aí isso aqui encerra o handshake. Esses dois caras vão se considerar conectados a partir de agora. E eles vão poder trocar outras mensagens. O que se pensou? Vamos no número de versão aqui, ó, na mensagem de versão, anunciar que a gente é Segwit ou não. Por quê? Porque o nó antigo, ele vai ver aquele 1 bit e ele, para ele não significa nada. O nó novo, ele sabe que ele está falando com outro nó novo, que sabe a regra nova. E aí, quando eu for mandar, então repare, na hora que eu vou mandar uma transação para esse nó aqui, eu sei se ele sabe a regra nova ou não. Por quê? Porque a gente trocou as nossas capacidades no início do protocolo. Repare que isso é camada de rede. Isso não é protocolo de consenso. Tá? Mas eu sei se ele sabe a regra nova ou não. E aí, qual é uma das coisas que se fez? Se eu estou mandando a transação para um nó que é upgraded, eu mando isso aqui, ó. Eu mando com isso aqui. Se eu estou mandando a transação para um nó que não sabe essa regra nova, eu não mando isso aqui. Nem a flag? Nem o marcador, nem a flag, porque são informações novas. Ele vai ver o que ele já via antes. A gente já vai ver se ele vai conseguir validar ou não. Tudo bem? Mas isso é parte da dificuldade que é fazer a esquema sem quebrar a regra, sem quebrar os nós antigos. Tá? Todo mundo entendeu isso? Os nós Segwit veem mais informação do que os nós não Segwit. Tudo bem? Próxima coisa que a gente vai adicionar é bem aqui, ó. Antes do lock time e depois das saídas. A gente vai adicionar um campo que a gente chama de witness. A witness é uma lista. Ele vai ter um elemento para cada entrada. Cada entrada da transação vai ter um elemento nessa witness. Todo mundo bem? Se não tiver nenhuma entrada que seja Segwit ali naquela transação, eu não preciso nem botar nada na witness. Tá? Mas hoje em dia é raríssimo isso acontecer. Mas vai ter uma lista, um elemento para cada uma das entradas. E na ordem, né? Entrada 0 é o primeiro, entrada 1 é o segundo e tal. E o que tem em cada um desses elementos? Cada um desses carinhas aqui, o que tem aqui dentro? Esses carinhas têm um contador dizendo quantos itens tem aqui dentro. Tem uma lista também, tá? Uma lista de listas. Tem um contador dizendo, tem tantos itens para você pegar daqui. E aí tem os itens, eu vou chamar aqui de data. Então tem o data, o elemento 0, tem o elemento 1 e assim por diante, quantos estiverem marcados aí. Todo mundo bem? E qual é a semântica dessa coisa aqui? Qual é a semântica dessa coisa aqui? A gente viu como é que executava o script antes, que era executa o unlock, executa o que está aqui, no destravamento, depois executa o contrato que está no lock script, na saída que eu estou tentando gastar. Como é que vai ser a regra nova? Antes de fazer isso, pega esses dados aqui, ó, que estão na witness daquela entrada que eu estou validando, que eu vou rodar o contrato, e vai colocando na pilha, na ordem que elas aparecem. Então, primeiro eu vou botar isso aqui na pilha, depois vou botar isso aqui na pilha, Então, eu vou pré-preencher a pilha. Terminei de fazer isso, aí eu faço o que eu já fazia antes. Roda o unlock script, roda o lock script. Só que agora o unlock script já começa com uma pilha pré-preenchida, que veio das witness, tá vendo? Então aqui tem uma pilha para começar a execução do programa. Todo mundo ok? Todo mundo bem? Tá? O que na prática a gente vai fazer? Ora, esses dados aqui, ó, esses dados aqui que eu botava no começo do unlock script, eu vou mover para a witness agora. É isso que a gente vai fazer. Em vez de botar aqui no programa, eu vou botar lá na witness. Eu só mexi
troquei de lugar uma coisa com a outra. Por que isso aqui evita... Por que isso aqui evita eu poder mexer no identificador da transação, mexer na assinatura? Aí está especificado também num outro documento, que é o seguinte. Eu não posso mudar o cálculo do identificador das transações, porque senão eu quebro os nós antigos. Porque eles não veem as informações azuis, eles só veem as informações pretas. Isso quer dizer que o TXID da transação vai ser o hash disso aqui, ó. Sem isso, mesmo que seja uma transação Segwit. E aí, repare, as assinaturas, que eram os dados problemáticos, antes elas ficavam aqui, ó, faziam parte do cálculo do ID. Agora elas vão ficar aqui. E elas não vão mais fazer parte do cálculo do ID. E aí eu conserto esse problema de a assinatura eu poder mexer e mudar o TXID. Mas agora a assinatura não entra mais no cálculo do TXID, não tenho que mexer no TXID mais. Todos os outros campos são meio que fixos, eu não tenho liberdade para mexer. É assim que foi resolvido. Tá? Isso introduz uns outros problemas, que é o TXID ele é um commitment. Tá? Ele é uma pré-imagem, é um hash, né? Tá? E lembra que a gente usa o TXID para calcular a Merkle Root e calcular a prova de trabalho? Agora eu estou tirando as assinaturas do cálculo da prova de trabalho. Fazendo isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Isso é um problema. Então tem um dos documentos lá também que vai falar assim, então tá bom, como é que a gente vai resolver? Vamos definir um segundo ID, que a gente vai chamar de WTXID. Que é o TXID com os dados da witness, que é os dados, que é botar isso aqui tudo no hash, ó. É botar tudo. E aí, esses dados aqui, é tudo? Eu posso estar falando uma besteira aqui agora. Não lembro se é tudo ou se é só as witness. Tem que checar ali, tá? Mas é o ID envolvendo os dados da witness. E aí, esse cara aqui, a gente vai obrigar a construir uma outra Merkle Root e botar na Coinbase Transaction. Tá? Então tem uma regra lá adicional de dados que tem que entrar na Coinbase Transaction e esses WTXID vão entrar como um commitment lá. Para você não poder ficar mexendo nas assinaturas depois que o bloco está confirmado. Porque senão você poderia mexer na assinatura depois de confirmar o bloco. Para você poder cobrir a witness com a prova de trabalho. Porque senão qual é o problema que a gente geraria? Eu poderia mexer numa transação depois dela estar confirmada no bloco. Entendeu? Senão eu poderia fazer isso. E eu preciso resolver esse problema. Então repare que tem um monte de peça que eu preciso amarrar para fazer uma mexida no protocolo. E por que eu estou mostrando esse monte de detalhe para vocês? Para mostrar que esse tipo de sistema aqui de consenso, mexer uma vírgula em algum lugar, potencialmente quebra a parada em vários lugares. Precisa consertar, fazer remendo em um monte de lugares. E à medida que você vai tentando fazer mais disso, vai ficando mais difícil de fazer mais disso. Tá? Obviamente, as pessoas que estão fazendo isso, elas são espertas, elas vão olhando e falando, porra, quanto mais a gente mexer, mais difícil fica no futuro de mexer de novo. Tá? Então, o que a gente vai fazendo? Vai deixando para trás margem de flexibilidade. Então, por exemplo, para que serve essa flag? Serve para a gente poder adicionar novos campos sem quebrar os nós. Porque no Segwit, os nós legacy, os primeiros caras, eles não veem os dados azuis. Os nós Segwit, eles veem. Mas eles têm uma regra que é, se a flag for diferente de 1, eu vou validar e pronto. Para mim é válido independente do que tiver aí dentro. E só vou deixar passar. Por quê? Porque aí a gente pode usar isso aí no futuro, mudando aquilo lá, botando outros campos aqui, e eu não quebro mais a lógica dos nós Segwit. Tranquilo? A gente vai ver que tem mais disso aí em outros lugares. Então a gente vai adicionando também mecanismo de upgrade no futuro. Diga. Não. O TXID está entrando essa informação. Não está entrando na witness. Você já fez, já calculou o blockchain e falou que tá válido. Isso. Como é que você mudaria na witness
Uai, é só eu assinar uma outra assinatura e colocar aqui no lugar. Sim, só que aí se você calculasse o TXID, você vê que estaria continuaria. Não, você não tá entendendo. Eu posso depois mexer na assinatura, trocar uma assinatura que está aqui dentro, só que o TXID é hash do que está aqui, ó, na parte preta. Eu não mexi nos dados que estão na parte preta. Ele continua com o mesmo TXID. Então eu consigo gerar uma outra transação com o mesmo TXID, só que com uma outra assinatura na witness. O problema não é gerar mais de uma coisa com a mesma TXID. O problema é gerar TXIDs diferentes para a mesma coisa, para a mesma semântica, para o mesmo pagamento. Acho que não ficou claro. Como é que você geraria o TXID? Que? Assinatura se a Windows não está sendo calculada. Não entendi, filho. Como é que você geraria? Como é que você faria isso se a Windows está fora desse cálculo do TXID? Como é que eu faria isso o quê? De gerar outro TXID com valor diferente. Não, aqui a gente está fazendo upgrade para não ser possível. Como é que eu faria? Como é que eu faço antes do... Porque o que tinha antes do upgrade eu continuo podendo fazer. Como é que eu posso fazer? Ora, eu venho aqui, tá vendo que isso aqui é uma transação legacy, ó. Vai estar tudo na parte preta. Se isso aqui for uma assinatura, é só eu reassinar a transação e botar lá a assinatura. Vai continuar sendo válida. A transação continua toda válida, mas mudou a assinatura e mudou os dados que entram no cálculo do ID dela. Então eu criei uma segunda assinatura, uma segunda transação válida que faz as mesmas coisas. Ela gasta o mesmo dinheiro e paga as mesmas pessoas. Cria os mesmos UTXOs. Só que ela tem outro ID. Entendeu? O problema não é eu ter duas coisas diferentes com o mesmo ID, necessariamente aqui. O problema é eu ter dois pagamentos semelhantes, equivalentes, com IDs diferentes. O que eu quero dizer com isso? O problema, se eu ver a transação como sendo a pessoa A, entre aspas, pessoa A, pagando a pessoa B, o problema é eu ter isso aqui com vários IDs diferentes. A pessoa A pagando a pessoa B. A moeda A sendo gasta e a moeda B sendo criada. A mesma moeda A e a mesma moeda B. Entendeu? São mais produtos dos nós antigos. Então. Entendeu? Os nós antigos, eles são vulneráveis a isso. E eles não conseguem rodar protocolos onde isso é um problema. Os nós pós-SegWit, eles são vulneráveis a isso se você fizer essas transações aqui. Essas outras continuam existindo. Só que isso foi mitigado aqui, ó, nesse desenho das transações novas, desse tipo de transação novo. Então você vai marcar que é uma transação nova e você vai precisar validar também o dado que é. Vai precisar gerar regras novas aqui. Validar mais coisas. Você vai dar só o TXID e ela vai ser. Isso. Sacou? Beleza. Então repare que efetivamente eu segrego não só... Isso aqui, SegWit significa meu Deus. Segregated witness. A witness está separada, a assinatura está separada. Tá? Mas eu também estou segregando, como eu mostrei ali, eu estou segregando também a rede meio que em duas partes. Tem a parte que é pré-SegWit e os nossos pós-SegWit. Tá? Os nossos pré-SegWit, eles nunca veem essas informações novas aí azul. Eles nunca veem isso. Por quê? Vou mostrar para vocês. O mecanismo é feito lá na parte de rede para a gente se identificar e eu saber. Não, beleza, você não sabe dessa regra nova, eu não te mando os dados. Você só vê as coisas antigas. Tudo bem? Eu vou parar por aqui agora. O que eu quero fazer na próxima aula? Quero mostrar para vocês como que é os dois contratos do SegWit. Estou mostrando como é que foi o upgrade. Tá? Vou mostrar os dois contratos, porque o contrato que eu vou executar, ele precisa ser válido ainda no passado. Ainda tem mais coisas que tem que entrar sendo válido aqui, tá? E na aula que vem eu também vou mostrar um outro upgrade que já é mais recente, que é de 2021, que é um upgrade que a gente chama de Taproot, tá? Que na verdade é um upgrade do SegWit. O SegWit, tecnicamente, deveria se chamar de SegWit versão 0. Vai ficar claro por que na próxima aula. E o Taproot é o SegWit versão 1. Tem um número de versão diferente lá em algum lugar mesmo. Tá? E eles fazem coisas bem diferentes. Tá? O SegWit resolveu esse problema de maleabilidade das transações. Eu vou mostrar para vocês que o SegWit, nesse meio do caminho, ele resolveu uma outra querela que tinha na época. Quando que foi isso aqui? 2017.
foi na época que estava se discutindo, vamos aumentar o bloco, não vamos aumentar o tamanho do bloco, de 1 mega para mais. Tá? Foi na época do fork do Bitcoin Cash. O Segwit adicionou um outro mecanismo, vou mostrar na aula que vem, de a gente poder efetivamente aumentar o tamanho do bloco, sem quebrar a compatibilidade com os nós antigos, os pré-Segwit. Tá? Vou mostrar isso na próxima aula, como é que é feita a conta do tamanho do bloco agora. Então ele meio que está resolvendo vários pequenos problemas. Né? O Taproot, o que ele vai resolver de problema? Ele vai trazer principalmente duas coisas, tá? Que foram discutidas na época do Segwit, mas não foram incluídas ali naquele momento, porque isso aqui já foi muito complicado. O que o Taproot vai incluir? Principalmente duas coisas que são assim, nossa, para mim são muito fantásticas, tá? Salto qualitativo no negócio. A primeira delas é o esquema de assinatura digital. Em vez de fazer SDSA, vocês vão mexer no assignment, a gente passou a introduzir a assinatura Schnorr, que permite fazer vários truques. Tá? Vários truques. Eu não vou mostrar aqui os truques para vocês, mas esses truques, truques criptográficos, que permitem a gente implementar várias coisas interessantes, novas, que a gente não conseguia fazer antes. Tá? Multisig diferente, vários protocolos de multisig bem interessantes, um monte de coisa bacana. E a segunda coisa interessante do Taproot é a ideia de que agora eu vou poder fazer scripts gigantescos, que em princípio não caberiam no bloco. E eu vou mostrar como, tá? Como que a gente pode fazer isso. E aí, não só aumenta muito a expressividade do que eu posso fazer, porque agora eu posso fazer scripts muito maiores, tá? Como vocês vão ver, eu aumento muito a privacidade relacionada a esses scripts, porque na hora que eu for executar o script, eu não vou mostrar o script inteiro, porque eu não... Pensa, se eu escrevo um script que tem 100 MB de bytes, 100 megabytes lá, ele nunca cabe no bloco. Isso quer dizer que na hora de executar, eu nunca vou mostrar esse 100 MB. Eu só vou mostrar partes dele. Só vou revelar partes. E se eu só vou revelar partes, isso aumenta muito a privacidade relacionada a esses scripts. Por exemplo, eu posso te mostrar uma parte do script e uma parte para o Pedro. E vocês dois são dono do mesmo dinheiro, mas você só vê uma parte do script e o Pedro só vê outra parte do script. E vocês nem sabem que vocês são donos juntos, por exemplo, de alguma coisa. Tá? Isso parece meio esotérico, por que eu faria isso? Tá? Mas a gente vai ver depois aqui em outros protocolos onde isso é extremamente útil para implementar algum tipo de pagamento ou algum tipo de compartilhamento de fundos. Tá? Várias e várias aplicações em cima disso. Todo mundo bem? Vamos parar por aqui então e